Olá, povo de Deus! Desde já eu quero aqui agradecer a todos os meus irmãos, saudar a todos com paz do Senhor e dizer que nós estamos muito felizes com a sua presença aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e nós vamos estudar nesse momento a lição de número 9. Então fica conosco, mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você acione o sino das notificações, que você compartilhe, que você faça realmente com que esse canal possa ser sugerido pelo YouTube. Não, para poder ser sugerido, vocês precisam fazer alguma dessas atividades que eu acabei de falar para vocês, tá? Dá muito like mesmo, tá? Então vamos lá para o nosso vídeo. Nós vamos, como eu falei para vocês, estudar a lição de número 9, que tem como tema Gog e Magog e o dia do juízo. Gog e Magog, o dia do juízo, tá? Então vamos lá para nossa texto áureo. Vamos para o nosso texto áureo que diz assim: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Lembrando vocês que a gente vai ver isso aí mais na frente, mas logo adiantando que essa passagem bíblica não tem nada a ver com a passagem bíblica de Ezequiel capítulo 38 e capítulo de número 39, vai falar também de Gog e Magog, certo? Tem suas peculiaridades, o capítulo 38 e 39, que não tem nada a ver, mas assim, claro que são duas passagens diferentes, que vão tratar de dois momentos diferentes. É óbvio que se foi citado no Apocalipse é que tem alguma coisa a ver, mas não tem, na verdade, é o mesmo contexto. O contexto é totalmente diferente, são eventos diferentes, né? É isso que eu quero dizer para vocês. Nossa verdade prática diz o seguinte: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel virão Gog e Magog, bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Vamos agora para a nossa leitura. Vamos para o capítulo 38 de Ezequiel, versículo 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudos e rodela, manejando todos a espada, peças, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Capítulo 39 agora, vamos ler até o versículo de número 10, diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que sou contra o Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e te porei anzóis, e te farei subir da banda do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, santo em Israel. Versículo 8: Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová, este é o dia que tenho falado, e os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, os escudos, as rodelas, os arcos, e com as flechas e com os bastões, de isso por 7 anos, e não trarão lenha do campo, nem cortarão os bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que
os roubaram e despojarão aos que despojaram, assim diz o Senhor Jeová. Agora vamos para a nossa introdução. A profecia cumprida na Antiguidade Bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação à profecia messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nesta lição veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel, né? Essa guerra, essa batalha de Gog e Magog ainda não ocorreu. Muito mais agora com Israel no centro do noticiário mundial. Eles não podem dizer que a profecia que o profeta escreveu profecia depois dos fatos, né? Ou seja, são fatos que vão acontecer, não são fatos pretéritos, são fatos que ainda vão acontecer. Sobre a identidade dos povos invasores, primeira parte, nós vamos ver mais precisamente agora sobre Gog. Essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles até parecem enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Então vamos lá para essa nossa tarefa, essa tarefa da nossa lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá com força, com fé e nós vamos chegar lá, tá? Vamos lá falar sobre uns invasores. A profecia deixa claro que essa invasão será para os fins dos anos, tá? No capítulo 38, verso 8 e capítulo 38, verso 16, né? No fim dos dias, não agora, mas no fim dos dias. Então não é uma profecia pretérita, passada, já realizada, não, é uma profecia para o futuro que ainda está para acontecer. Então isso significa que será antes da grande tribulação ou talvez logo no início dela. Se for antes da grande tribulação, provavelmente a igreja ainda possa presenciar, ver, né, o que será essa guerra. Muitas pessoas acham que será a terceira guerra mundial. É por isso que muita gente está assustado hoje, né, com a guerra que está acontecendo na Ucrânia e as ameaças do povo russo ao Ocidente. Então todo mundo está meio assustado e essa profecia ela acabou vindo à tona novamente. Se esfriou, né, porque a Guerra Fria também esfriou e juntamente com a Guerra Fria também esfriou esse assunto sobre Gog e Magog. Existe uma interpretação de que Gog e Magog é o Império Russo, é a Rússia, né, juntamente com seus confederados, que vão atacar Israel. Mas até o momento a guerra está apenas local, ou seja, é uma guerra que está acontecendo apenas entre Rússia e Ucrânia, por enquanto, né? Então isso significa dizer que pode ser antes. Se for antes, a igreja estará presente, se for depois, a igreja já estará na glória. Mas não tem nada a ver com a Batalha do Armagedon. Ela não é a Batalha do Armagedon de Apocalipse capítulo 16, verso 16. Essa batalha será uma batalha à parte. Como eu falei na introdução, essa batalha ela vai ser à parte. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comando chamado Gog são da Banda do Norte e outros grupos do norte da África, como etíopes e os de Put. O capítulo 39 descreve a derrocata, né, a destruição de Gog e seus confederados. Essa informação geográfica é vaga e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e a multidão de povos que habitam ali. Então, é uma profecia que vai falar exatamente desses povos, né, que vão estar juntamente com Gog, né, que são da Banda do Norte, segundo a profecia, e que também estão agregados a essa confederação, país do norte da África, etíopes e de Put. Compreendendo a profecia, o discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração. A gente vem discutindo isso aqui tem que ficar bem claro. Mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora e todas as nações da terra. Está em Ezequiel 36, Amós 9, 14, 15. Essa diáspora acontece até o dia de hoje. Nós vemos que houve essa volta, né? A diáspora significa exatamente essa volta. Mas quando vocês sabem que o povo voltou da terra, a primeira vez que o povo foi espalhado foi com Nabucodonosor, como nós estamos estudando o Império Babilônico. Depois o povo retorna, começa a realmente formar e começa a formar o templo e começa a fazer novamente o templo, até culminar com uma nova destruição agora já no ano 70 do cristianismo, com o general Tito, que leva a maioria dos judeus para fora do seu território, e a partir de 1948 agora todos, com a formação do Estado de Israel, né, todos agora estão voltando para a sua terra natal e esse movimento está acontecendo. Esse é o primeiro passo para um cumprimento da profecia desta guerra
entre Gog e Magog, né? Uma profecia para o tempo ainda distante, esse oráculo divino foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais, quando possível. Isso tornará a profecia compreensível e mais vívida em nossos dias. Então vamos fazer essa tarefa, né? Vamos entender primeiro o que seria Gog. O nome Gog, ele aparece pelo menos em duas ocasiões. Nós temos uma primeira ocasião, né, que acontece exatamente em 1 Crônicas capítulo 5, versículo de número 7, que é um descendente de Ruben, que não tem nada a ver exatamente com essa profecia que nós estamos estudando agora. E na volta de Satanás contra Deus e seu povo, depois do milênio, Apocalipse capítulo 20, versículo 8, também é um outro acontecimento à parte que não tem nada a ver com o acontecimento que nós estamos estudando aqui em Ezequiel capítulo 38 e 39. A enciclopédia judaica identifica Gog como o rei Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Então, a enciclopédia judaica identifica Gog como esse rei. E essa é a interpretação da maioria dos estudantes e expositores do Antigo Testamento, como também dos arqueólogos. Mas a descrição profética parece indicar um título. Ou seja, o nosso comentarista diz, apesar de haver essa interpretação, né, dos estudantes do Antigo Testamento, mas a descrição profética parece que Gog está mais relacionado a um título, né, como Faraó, como o Shah, né, da Pérsia, o Faraó do Egito, o César da Roma, né, por aí vai. Sobre a identidade dos povos invasores, parte 2, agora vamos estudar Magog. O que é Magog? Né? É um nome de um descendente de Jafé, está lá em Gênesis capítulo 10, versículo de número 2, que aparece em Ezequiel como um lugar. Né? O Magog aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas o incluem como os habitantes do Cáucaso, ou Cáucaso, procedentes de Gomer. O historiador judeu Flávio Josefo identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que vivia na região do norte do Mar Negro e do Mar Cárpio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Então, Magog, né, tem essa descendente, né, um dos filhos de Noé chamado Jafé, que é filho desse. Magog seria neto, né, de Noé, mas também originando o povo, segundo Flávio Josefo, né, originou os povos citas, né, que é um conjunto de etnias nômades. Meseque e Tubal. Tubal e Meseque são dois dos 7 irmãos dos filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Ok? Então esses dois jefetitas deram origem a Tabal e Musque, reinos frigianos na Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Então essas Tubal e Meseque formaram mais deram origem a 2 povos, né? O povo Tabal e o povo Musque. Nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé, que é Togarma, filho de Gomer. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo Cáucaso. Né? Então, nós estamos aqui identificando, né? Quem é Meseque, quem é Tubal. Então, os povos do norte que vão se levantar são povos que são originários dos filhos de Noé. Né, dos filhos de Noé. A coalizão de Gog. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos: persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudos e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma também. Né? Então todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome Cuxi para Etíope e Put para Líbia. Ambos, Cuxi e Put, são descendentes de Cã, também filhos de Noé. Então estarão todos juntos. Né?
O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor, as regiões do Mar Negro e Mar Cárpio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então aqui nós temos povos do norte, nós temos povos ali do norte da África, nós temos inclusive, né, povos ali da uma parte do Oriente, né, e uma parte da Mesopotâmia, da Ásia Menor, das regiões do Mar Negro, do Mar Cárpio. Então todas essas regiões e os povos que ali estão, como é uma região grande, não tem como a gente afirmar assim, é esse povo aqui. Quem fizer isso está cometendo uma heresia, porque é realmente muito complicado você ficar afirmando, ó, é o povo tal, é o povo tal, é o Irã, é o isso, é aquilo. Por quê? Porque é uma região em que está abrangendo muitos povos ali naquela localidade, né? Então nós não temos como afirmar com precisão. Sobre o contexto escatológico, sobre esse contexto escatológico que nós estamos vivendo. A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Então, existe um período, né, em que essa identificação de Gog com a Rússia, ela aconteceu exatamente por causa da Guerra Fria, o medo do comunismo, o medo Então, tudo isso, né, fez com que o povo formasse uma interpretação para tornar a Rússia como Gog, aquela que iria vir contra o povo judeu. Não sei, você pode interpretar, então há um preconceito, né, para colocar a Rússia como Gog, já que a gente vivia um período de Guerra Fria, onde as pessoas queriam colocar a Rússia como o vilão, né? Como hoje, no momento também muitas pessoas no mundo estão tentando colocar a Rússia como vilã ou como mocinho e por aí vai. A verdade é que você pode achar isso, né? Pensar, não, mas foi por causa da época, do tempo, eles estavam ali em Guerra Fria com os Estados Unidos e os Estados Unidos, para colocar um inimigo ali, identificaram o Gog com a Rússia. É uma forma de você interpretar esse texto historicamente. Mas vamos aqui para a gente poder ver melhor de onde foi que surgiu essa interpretação, né? A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Taú, né, está no capítulo 38, verso de número 2. É uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Dídis da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria seus confederados. Colocaram como inimigo a Rússia, né? Parece assim, não sei. Pode ser a Rússia, pode ser outro. É do norte. Pode ser a Rússia. Mas vamos ver onde foi que se originou, Geils, essa interpretação. Vamos lá que a gente está indo no caminho, né? Segundo o Talmud, literatura religiosa antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vida. Vamos lá ver. Como a Rússia aparece nesse contexto? Por que a Rússia? A gente já vem aqui, eu já falei aqui historicamente o que estava acontecendo, como foi que surgiu essa interpretação, mas a gente vai agora adentrar de uma maneira mais histórica também possível, para poder entender como foi que se originou a interpretação de Gog com a Rússia. Então vamos lá. A profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe em hebraico é Rosh, ou Rosh, de significado amplo: cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substitutivo próprio, né? Arconta Ros, príncipe de Ros. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira e em algumas versões inglesas. Foi a semelhança de sons, olha aí como foi que surgiu. Olha aí como foi que surgiu essa interpretação, né?
a semelhança de sons Rosh com Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh com a Rússia. E Mesek com Moscou, atual capital da Rússia, só questão de som. E Torgarma com Tobolsk, que é uma cidade também russa. Olha para você ver como foi a origem. Identificação de sons. Não, porque é parecido, o som é parecido e tal, olha aí, então deve ser a Rússia mesmo. Né? Então, eu particularmente acho muito frágil, não acho assim uma interpretação que tem uma força, mas cada um vai interpretar da maneira como, ou vai, né, entender da maneira como achar melhor. Eu acho muito temerário você colocar, pode ser a Rússia? Pode, mas afirmar com todas as letras realmente eu acho que é o grande problema. A origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação vem de longe, desde Gesenius, em 1787 e 1842, famoso orientalista alemão. Em seu lexo hebraico, Rosh, de Ezequiel 38 e 2, são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento, mas com a guerra da Ucrânia agora, né, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes a queda do Muro de Berlim em 1989. Então você vê que já está esquentando de novo, né? Essa interpretação está esquentando de novo aí, as pessoas estão começando a interpretar novamente Gog com Rússia, né, por causa da guerra que a Rússia está fazendo com a Ucrânia e com as constantes ameaças que também estão acontecendo da Rússia em relação ao Ocidente. Gente, a conclusão, para você entender. Gog e Magog são nações que vão se confederar para atacar a Israel. Essa guerra não será o Armagedon, a Batalha do Armagedon, e nem será aquele evento lá quando Satanás ele for solto, né? Como diz lá em Apocalipse capítulo 21. Ou seja, são eventos distintos. Já venho falando isso desde da introdução, do começo da nossa lição. Importante saber que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel é distinta da Batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. A Batalha do Armagedon é no final da grande tribulação. E essa batalha de Gog e Magog será o que acontecerá ou antes da grande tribulação, e aí provavelmente a gente possa estar... Interessante. A igreja não vai ser arrebatada, vai ser antes da tribulação. Então, sendo antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação, a igreja não estará aqui. Né? Lembrando, eu quero corrigir o que eu falei no início da aula, tá? Sendo antes ou depois, a igreja não estará aqui porque nós somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, independentemente se for antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação, a igreja não estará aqui na terra para poder observar e vivenciar esse momento da batalha de Gog e Magog. Então, cabe ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog de Apocalipse 28, como falei também, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Então, gente, eu quero desde já deixar claro essas questões, né? Primeiro, a distinção dessa batalha de Gog e Magog em relação à batalha do Armagedon, que acontecerá no final da grande tribulação. A batalha de Gog e Magog acontecerá ou antes da grande tribulação ou logo após. De qualquer forma, a igreja não estará aqui, porque a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, do começo da tribulação. A grande tribulação só vai acontecer nos 3 anos e meio depois, 3 anos e meio final, vamos dizer assim, né? Temos 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. E nessa grande tribulação, né? Melhor dizendo, 3 anos e meio de grande tribulação. E nessa grande tribulação, a igreja já não vai estar desde o começo, ou seja, antes mesmo
da fase da tribulação, né? A igreja já não estará aqui, então, de qualquer forma, a igreja não participará deste evento aí, não verá como espectadores aqui na terra, né, esse evento da guerra de Gog e Magog com os judeus, com Israel. Quem será Gog e Magog? Provavelmente a Rússia. É uma interpretação antiga. Falei para vocês que não acho assim tão coerente afirmar com todas as letras que realmente é a Rússia. Mas vocês viram que a interpretação é apenas por causa da semelhança de sons que nós vemos lá no texto, né? Rosh para a Rússia. Acho muito frágil essa interpretação, mas essa interpretação ela se justifica à medida que a Rússia estava vivendo uma guerra fria com os Estados Unidos, e os Estados Unidos estavam constantemente tentando denegrir a imagem da Rússia, mostrando que ela era a grande vilã, era aquela que estava ali sendo a inimiga, e os intérpretes da Bíblia Sagrada, né, acharam por bem, não, vamos colocar também como inimigo Gog e Magog, como sendo a Rússia que vai atacar o povo de Israel, né? Eu vejo mais por essa questão. No mais, as regiões ali desses povos que vão ser foram originados da família de Noé, é uma região muito grande, né? Como vocês viram, essa região tem vários povos, então não dá para afirmar quais são os povos que realmente irão atacar Israel. No final de tudo, o que nós temos realmente de concreto é que vai haver essa batalha, mas que nós não sabemos quais são os povos que realmente irão atacar Israel nessa batalha chamada de Gog e Magog, em Ezequiel capítulo 38, capítulo 38 e 39. Né? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha dado um sentido diferente de todos os outros intérpretes aí desse texto sagrado, mostrando para você por que foi considerada a Rússia, mostrando para você que havia uma justificativa plausível na Segunda Guerra Mundial para considerar a Rússia como sendo a Gog e Magog, aquela que iria destruir Israel e iria ser a chefe dessa confederação. Mas tudo bem, certo? Que Deus possa abençoar a sua vida, eu possa ter ajudado você. Se inscreve no canal, dá like, aciona o sino das notificações, ajuda esse canal a crescer, e até a próxima aula, se Deus quiser.